Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 150. Rotação e translação. Há em cada empresa afeição ou idade, um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu minha alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois batia a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina, como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa à roda do grande mistério um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias, desiguais como os de Júpiter, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas, que ele ia ser ministro. E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Virgília, ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, ao baque surdo da cal, deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável. E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo. O cemitério, as roupas pretas. Capítulo 151. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo a menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Capítulo 152. A moeda de Vespasiano. Tinham ido todos. Só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto. Afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília. Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me no carro, suspeitei que a combinação era possível e até fácil. Meiga, natura. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano. Não cheira à origem, e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice. É o que te não importa, implacável amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga, 3 vezes meiga, natura. Capítulo 153. O alienista. Começo a ficar patético e prefiro dormir.
Dormi, sonhei que era nababo e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes, tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política, que transferisse o arcebispo da Cantuária a simples coletor de Petrópolis. E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo, ou se o arcebispo rejeitaria o coletor, ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor, ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver um arcebispo, dois arcebispos, o da bula e o outro. Está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo. Disse-o, todavia, ao Quincas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-lhe que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido, mas, não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras não me achava doido. Não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então o Quincas Borba enganou-se? Redondamente. E depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia, que... Justos céus! Parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa, a loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror esta opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo. Capítulo 154. Os navios do Pireu. Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense, que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse para dormir a cuba de Diógenes. Mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas. E quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente, 2 ou 3 patachos, pelo menos, pode crer que jura falso. Também o senhor? Perguntei-lhe. Também eu. Também eu? Também o senhor. E o seu criado, não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim ao lado. O alienista notou então que ele escancarara as janelas todas deste longo tempo, que alçara as cortinas, que devassara o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu: este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios são dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. Capítulo 155. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens.
Capítulo 156. Orgulho da servilidade. Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania do ateniense. Mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo. É o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros da casa grande, mais emperdigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Capítulo 157. Fase brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa, orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano, e quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa, é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira de... Exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi. Nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato. Mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria que contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebê-la ou obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Capítulo 158. 2 encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício. E deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da ordem, adivinhem quem? A linda Marcela, e vi-a morrer no mesmo dia em que,
visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos. Mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira e estendi-lhe a mão, como faria à esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera e onde havia expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Capítulo 159. Semidemência. Compreendi que estava velho e precisava de uma força. Mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro. Vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Jura por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como supôs Voltaire. Capítulo 160. Das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim.